Shalom, glórias a Deus. Estamos aqui porque o Senhor é grande, poderoso. Acabamos de fazer uma live no Facebook, no horário do meio-dia. E agora já estamos aqui no Instagram para falar com vocês o primeiro capítulo do livro de Ruth. Deus é bom. Ele quer que a gente conheça-o de uma maneira tremenda e deixou através dos livros da Bíblia. E nós já estamos desde Gênesis, começamos no mês de abril e já estamos no livro de Ruth. Estamos no livro de Ruth hoje começando aqui no Instagram e também já gravando para o YouTube. A vocês que estão no YouTube me ouvindo, por favor, sejam abençoados. Não me posse dessa bênção do conhecimento de Deus a cada dia através da leitura da sua palavra. No livro de Ruth, o primeiro capítulo diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Estão notando que ainda é no tempo dos juízes? Eu estou falando do livro de Juízes no Facebook, ao meio-dia. E aqui eu estou começando no Instagram e também aqui no YouTube, em Ruth, que ainda faz parte do mesmo tempo do livro de Juízes, do tempo dos juízes. Então, no tempo que julgavam, os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele e sua mulher e seus filhos. Olha, aqui estão israelitas, que estão no tempo de Juízes, que foi o Elimeleque, Noemi, seus filhos Malom e Quilom. Essa família era israelita, e agora Israel está passando por dificuldade, por fome, e vocês que estão me seguindo, que estão ouvindo o que Deus tem falado através do livro de Juízes, sabem muito bem o porquê que Israel, aqui no tempo de Juízes, estava passando por um momento de fome. Deus sempre cuidou bem do seu povo, mas cada vez que Israel chegava ao extremo de se afastar de Deus, com idolatria, com todo tipo de perversidade, que vocês que estão me acompanhando no livro de Juízes sabem quanta coisa ruim o povo estava fazendo depois que Moisés morreu, depois que Josué morreu, que as tribos ficaram resolvendo as situações de Israel, cada líder de tribo, cada cabeça, cada um deles, foi a confusão total, distanciaram de Deus de tal maneira que é vergonhoso o que nós vemos o povo de Israel fazer. E agora eles estão vivendo um período de fome, e nós sabemos que é porque Deus já tinha detectado o máximo de desobediência, de afrontas do povo de Deus para com ele. E agora tem essa família, que é Elimeleque, Noemi e os seus filhos, Quilom e Malom, que eles descem para Moabe. Agora preste atenção, Moabe, que era inimigo de Israel, que é um povo maldito, e foi gerado através de um incesto de um pai chamado Ló com a filha, com uma das suas filhas. Todas as duas filhas tiveram relação com Ló, e todas as duas geraram inimigos para Israel, que foram os amonitas e os moabitas. E aqui você vê o povo de Israel recebendo castigo e tendo que se alimentar nas mãos dos inimigos. Moabe era inimigo de Israel. Amonitas eram inimigos de Israel, gerados pelo próprio sobrinho de Abraão, no incesto dele com suas duas filhas. Aí você vai para o livro de Gênesis, nós estamos desde Gênesis, já estamos chegando aqui em Ruth, mas nós não podemos deixar de voltar sempre em Gênesis e continuarmos conhecendo mais a Deus. E aqui nós vemos que eles descem para Moabe, estão lá em Moabe, e estavam saindo bem, já estavam bem estabilizados, mas aconteceu uma tragédia.
o Elimeleque, marido de Noemi, morre lá em Moabe. Nós estamos no capítulo 1 de Ruth, no versículo 4. No versículo 3, mostrando que o marido de Ruth é Elimeleque, e mostrando que morreu Elimeleque, o marido de Ruth, e logo depois os seus filhos casam com as moabitas, Orfa e Ruth. E agora, depois que o pai falece, os dois filhos casam e logo depois também os dois filhos morrem. E aí nós vemos que tragédia na vida da Noemi. A Noemi é uma israelita do tempo do livro de Juízes, do tempo de Juízes, onde Deus estava castigando os israelitas com fome. E essa Noemi, está provado que ela realmente era uma mulher de Deus, mesmo num tempo daquele de tanta perversidade, de tanta afronta a Deus como foi o tempo dos Juízes. Mas essa mulher era fiel. A Noemi era fiel. Quando aconteceu a fome, o marido veio com ela e os filhos. Mas ela enfrentou a tragédia da morte do marido, firme com Deus, em terra estranha, terra dos inimigos. Enfrenta a tragédia da morte dos filhos e ela firme com o Deus de Israel, numa terra estranha, no meio dos inimigos. E agora, o testemunho dessa mulher, no meio dos inimigos, é o que temos que estar levando a sério. Você e eu precisamos levar a sério onde nós chegamos. Nós somos filhos de Deus e precisamos mudar a história daquele lugar onde Deus nos coloca. Essa rua que você mora é para ser mudada a história dela. Você é uma filha de Deus. Esta casa que você está é para ser mudada a história dela. Você é uma filha de Deus. Onde você chegar é para mudar a história. Vamos aprender com Noemi. A mulher ficou viúva. A mulher perdeu os 2 filhos e tinha discípulas. É sinal que ela foi fiel a Deus. São as 2 noras que você sabe muito bem como é difícil relacionamento de noras com sogras. E aí nós vemos um exemplo de sogra de tal maneira que viveu fiel a Deus, que conseguiu ser um exemplo de sogra e ter as suas noras como discípulas fiéis. A órfã não quis segui-la, mas pelo que nós vemos aqui, ela também amava a Noemi. Ela não teve esse desejo de sair do meio do seu povo, mas ela também mostrou que deu atenção aos ensinamentos de Noemi, porque ela também está ali junto com ela naquele momento. A própria Noemi é que pede que elas ficassem. Tem sempre alguém mais fiel ainda, não é? Que foi o caso da Ruth, foi a mais fiel, mas isso não quer dizer que Orfa não foi fiel, ela estava ali junto com a sogra. No momento que ela pediu que ficasse, ela ficou. Não estava numa dimensão de aprendizado no nível de Ruth, mas também tinha aprendido sobre o Deus de Israel, que Ruth passou para elas. Vamos dizer que a órfã não chegou a ter aquele nível de fé, não é? Mas não foi uma nora ruim, devido aos ensinamentos que recebeu da sua sogra. Então, vamos aprender aqui essa lição. Se você segue o Deus que deu seu Filho único para salvar a sua vida e a vida dos demais, esse único Deus, o poderoso Deus, você vai ter bons relacionamentos até mesmo com as suas noras. Você vai estar bem até mesmo com elas. Não se esqueça disso. Basta você se firmar no Deus que você sentiu um grande amor, o único Deus que tem realmente um amor incondicional, é o Deus eterno, o Deus de Israel, que deu seu único filho, e aí você alcança bom relacionamento até mesmo com a sua sogra, com as suas noras. Então nós vemos aqui a Noemi vai de volta para Judá, porque já tinha cessado o período da fome. Já estava sem os filhos tinham morrido, o marido também, mas essa heroína, essa mulher de fé, agora vai voltar para refazer a sua vida na sua terra natal. E
não foi difícil para ela ter uma companhia, porque ela esteve falando do Deus Todo-Poderoso para essas duas noras. E essa nora alcançou um nível de fé maior, entendeu, porque o Deus de Israel ensina isso, e com certeza Noemi passou tudo que o Deus de Israel ensina, que as viúvas devem ser cuidadas de maneira especial, deve ter a atenção das pessoas, e nada melhor do que a própria nora cuidar da sua sogra viúva. Ruth entendeu ali os ensinamentos do Deus de Israel, e através desse ensinamento, a sua própria sogra, que ensinou não com essa intenção, ensinou porque ela realmente era fiel a Deus, e nas suas atitudes, no dia a dia com as suas noras, ela passou essa mensagem. E quem planta o bem, colhe o bem. Ela se deixou ser dominada pelo Deus eterno, apresentou um testemunho do Deus eterno de Israel, e ela foi beneficiada porque a sua sogra, sua nora, entendeu a mensagem, entendeu tudo que ensinava o Deus de Israel, e um dos ensinos é esse: cuidar dos órfãos e das viúvas. E esse ensino é contínuo em nossas vidas. Quando chega na Nova Aliança, o apóstolo Tiago, na sua carta, ele diz que a verdadeira religião, pura e imaculada para com nosso Deus e Pai, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações, lá na carta de Tiago. Já na Nova Aliança, o Senhor Deus de Israel confirma esse ensino na Nova Aliança, como todo ensino dele é válido em todo tempo, tanto faz na Nova Aliança como na primeira, na Antiga Aliança ou na Nova Aliança. A palavra do Senhor é uma só. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, esse ensinamento entrou na mente de Ruth. O Deus de Israel, ele tem cuidado com as viúvas. A minha sogra é uma viúva e eu vou acompanhá-la. Aqui não está registrando essas palavras, como eu estou dizendo, mas para um bom entendedor, minha palavra basta. Para Ruth chegar ao ponto de dizer: eu te seguirei, não adianta você insistir para não ir, porque eu vou. O seu povo será o meu povo, o meu Deus será o meu Deus, o seu Deus será o meu Deus. Para um bom entendedor, já dá para entender: o seu Deus será o meu Deus. E qual era o Deus de Noemi? O Deus que cuida dos órfãos e das viúvas. E ela poderia, logo que ela tinha entendido e recebido esse Deus, ela poderia deixar a sogra sair sozinha, sem marido, sem os filhos, não tinha mais filhos. Então não podia. Realmente Ruth se converteu. A Orfa deve ter também gostado dos ensinos, mas não chegou. Tem pessoas que simpatizam com o evangelho, gostam do evangelho, mas não se converte. A Orfa gostou. Ela estava ali junto com a sogra, mas na hora que ela disse assim: pode ficar, minha filha, eu não tenho nenhum filho mais para te dar para você casar, então fique aí. Aí ela logo se aquietou, a Orfa. Mas a Ruth se converteu de verdade. Eu quero esse Deus de Israel. Eu entendi tudo que minha sogra viveu aqui esses tempos, falando desse Deus, vivendo esse Deus. E eu quero. E se eu quero esse Deus, o primeiro passo é seguir a minha sogra, que não tem ninguém, perdeu o marido, perdeu os filhos, e ela precisa de mim. É uma viúva. Que linda lição, não é? Com certeza ela assimilou isso. Ninguém em Israel ia pregar, falar sobre Deus de Israel sem falar desses deveres, que era algo constante. Deus muitas vezes falou por muitos profetas em relação dos cuidados com os órfãos e com as viúvas. Inclusive Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 3 e 4, ele está mostrando o que as mulheres estavam fazendo. Elas entravam no templo prepotentes, com aquela pose, poderosas, com saltos. Ele ainda diz assim essa expressão, Isaías capítulo 3, ainda usa essa expressão, dizendo: cascavelando com os pés, e que não estavam mais lembrando dos princípios que o Deus de Israel tinha ensinado. É Isaías capítulo 3, dê uma lidinha nesse capítulo 3 de Isaías, para você confirmar essa obra aqui, de Noemi com Ruth.
Noemi entendeu a mensagem, que Israel tinha uma missão, que os filhos de Deus, do Deus de Israel, tinham uma missão, cuidar dos órfãos e das viúvas. E ela não ia deixar a sua própria sogra como viúva abandonada. Ela ia para o meio do seu povo, mas a viagem, e quando chegasse lá até se estabilizar novamente, até tomarem a posição de ver novamente Noemi, o povo, vocês sabem como estava o povo, né? Era o tempo dos juízes. E ninguém era de ninguém. Cada um fazia o que bem entendia. Foi esse tempo que aconteceu essa história. Então ninguém era de ninguém. Então, imagine só, agora uma estrangeira, uma moabita, entende quem é o rei, o Deus de Israel, toma posse da mensagem, dos princípios desse Deus de Israel e vai agora cuidar de uma viúva que era sua sogra, mas que pelas leis da época ela não tinha direito, não era obrigada a segui-la, pelo fato de que ela não tinha nenhum outro filho para dar em casamento, que era assim a lei. Se o homem morresse e não deixasse filhos, o irmão casaria com a viúva para que ela tivesse filho. E essa Noemi não tinha mais filhos. Então, por que Ruth seguiu? Porque ela aprendeu que não somente o fato de ser benefício para ela, mas que ela deveria amar o seu próximo. Ela não tinha nenhum filho para dar mais em casamento para ela, mas ela era viúva e o Deus de Israel ensina que é para cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, Noemi entendeu. Uma estrangeira. Muitas vezes acontece no meio da igreja isso também. Um ímpio entende isso, põe um orfanato, põe um abrigo de idosos, coloca viúvas lá, cuida de viúvas, faz uma casa especial para lazer para as viúvas. Tem ideias maravilhosas para beneficiar as viúvas, porque sabe que Deus requer isso, que cuide dos órfãos e das viúvas. Ímpios têm essas ideias, até com intenções erradas. Nós sabemos que muitos é para adquirir uma posição na sociedade, de prefeito, de governador, de isso, daquilo. Mas, de qualquer maneira, eles sabem disso e fazem. Mesmo por meios errados, mas fazem. Para que não haja os ímpios prevalecendo através de meios errados para alcançar esse objetivo, é necessário que nós, os filhos de Deus, não deixemos que os ímpios tomem a frente, mas que nós, como filhos de Deus, estejamos cuidando dos órfãos e das viúvas. Quantos de nós estamos usando o nosso dinheiro, Deus nos prospera e não se lembra de ter um abrigo para idosos? Principalmente para a viúva. No meio dessas viúvas idosas, no meio desses idosos, tem sempre viúvas. Semelhante ao caso de Noemi, às vezes não tem filhos e precisa de um lugar de lazer para ficar ali, tendo alegria, tendo o conhecimento de Deus, vendo o amor de Deus na vida delas. Então, esse é o primeiro capítulo do livro de Ruth. Nós já estamos nos abastecendo, já estamos recebendo de Deus um convite para realmente vivermos como filhos de Deus e não como religiosos. Porque muitos religiosos de seitas e tudo mais fazem isso. Mas eu quero saber o filho de Deus, que não vai depender de que tenha que fazer bazar e festival disso, daquilo, para poder ter uma casa onde possa se abrigar as viúvas que estão desamparadas. Aí não precisa fazer isso. Até isso nós aprendemos de errado. A mesma coisa que os ímpios fazem. Nós não precisávamos fazer isso. Infelizmente tem que se fazer bazar, fazer uma opção de coisas, recursos para poder conseguir construir alguma coisa para as viúvas e assim mesmo, nem desse jeito, na maioria das vezes, nós não temos, como filhos de Deus. E desse jeito que eu estou falando, de bazar, de feira da pichinha, um monte de coisa, é uma vergonha, porque o tempo que para você fazer algo de bom para alguém, precisa ser por esse meio. Por que você não tira aquele dinheiro que você ia comprar a pipoca, que ia comprar a roupa no bazar, que ia comprar alguma coisa e não entrega diretamente para essa obra que é de Deus?
que ele não reconheceu ainda que isso é de Deus, que eu não preciso, para poder dar uma oferta para uma obra que é para Deus, eu tenho que fazer um festival de picolé, um festival de sorvete? Precisa isso? Aí o que vai acontecer? Vai ter mais atividades e nós vamos ver de ativismos inconvenientes que não precisam. Você, para fazer a obra de Deus crescer, você não precisa disso. O Senhor te prosperou e você sabe muito bem que tem que ter reservado na sua prosperidade a parte que é da caridade, porque o nosso Deus nos ensina o tempo todo a cuidar dos que estão necessitados. Então aqui nós estamos vendo uma estrangeira. E se você der uma olhadinha na sociedade, você vai encontrar ímpios. Não fazem parte de uma igreja, do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, mas estão fazendo com meios errados, mas estão. E que nós façamos, não imitando a eles com os meios errados, como costumamos fazer. Tomemos atitude, anunciemos. Vamos fazer? Vamos. Então, quem vai ofertar? Pronto. Quem for tocado pelo Espírito Santo vai ofertar e você vai fazer essa obra. Agora, sabe o que acontece? Não é assim que a gente começa. A gente faz assim, vamos fazer um festival, aí vai, aquela trabalheira toda, aí o tempo que poderia estar no culto de oração orando não está, porque está na correria para fazer o bazar, está na correria para fazer o festival de pipoca, está na correria para fazer o festival de sorvete. E o tempo de oração? Mas se você pega a oferta direta do sorvete que você ia comprar e entrega, do bazar, do vestido que você ia comprar e entrega, do picolé que ia comprar e entrega, da pipoca que ia comprar e entrega, você não vai ter tempo para orar? Ou vamos viver uma vida de ativismo, fazendo coisas que o Senhor não mandou, e depois, no final das contas, quando vamos olhar para o nosso ambiente de cristão, tudo parecido com o ímpio, e às vezes o ímpio passa na nossa frente com atitudes melhores, que é o que acontece aqui com a Moabita. Que atitude, né? Que boa atitude. Ela não tinha um outro filho para dar para ela casar, então ela não estava interessada. Ela não era rica, ela estava realmente vivendo um amor do Deus de Israel. Ela assimilou a Deus, ela recebeu o Deus de Israel. Uma ímpia se converteu. E agora está fazendo o papel que muitos filhos de Deus, de muito tempo, não fazem. Que era o caso deles aqui. Noemi ia voltar para o meio do seu povo. E quem era esse povo? Um povo que estava sendo castigado com fome. Deus deu um período de fome porque vivia afrontando a Deus, numa total idolatria, traindo o Senhor dos Exércitos, abandonando os ensinamentos do Senhor dos Exércitos, quebrando os princípios. Era esse povo que Noemi ia voltar. Uma mulher fiel, que sofreu as consequências da fome, mas com certeza ela não era essa pessoa. Deus, quando vai dar o castigo, ele não vai tirar fulano ou ciclano. Geralmente vem para todos, mas a Noemi foi agraciada, mesmo saindo daquele ambiente pecaminoso do povo de Deus, vindo para o lugar de uma terra maldita, que era dos Moabes, dos Moabitas, mas mesmo assim o Senhor mostra onde ela foi, que ela não era essa pessoa que estava merecendo aquele castigo da fome lá em Israel, porque Deus veio e abençoou. A perda do marido, não adianta discutir, Deus sabe todas as coisas. Você sabe muito bem que nós temos um salmo que diz: 1000 cairão ao meu lado, 2000 à minha direita, e eu não serei atingido. Bem, Deus tem pessoas que vai cair 1000 de um lado, 1000 do outro. 1000 de um lado, 2000 do outro, não é assim? Porque está escondido no esconderijo do Altíssimo. E por isso 1000 ao lado, 2000 do outro. E você está pensando que no meio desse 1000 de um lado, 2000 do outro, não vai cair pessoas que são amadas, não? Porque Deus vai fazer de você aquilo que ele vê que deve fazer. Então Noemi foi agraciada com a vida, perdeu o marido, Deus sabe por quê. Perdeu os filhos, filhos morrendo dos pais, é maldição, você sabe disso. Filho não nasceu para morrer primeiro do que o pai. O pai envelhece, os pais envelhecem, os filhos morrem, enterram seus pais, depois envelhecem também, é assim que é a bênção.
Então, se os 2 filhos dela morreram, foi a maldição, saiu da fome, que era para morrer de fome lá onde estava, Deus pesando a mão sobre os israelitas, porque estava afrontando a Deus, que não teve tempo tão terrível como você que está me acompanhando no estudo do livro de Juízes. Se você está lá comigo no Face, você sabe muito bem disso. Terrível esse tempo de juízo. Cada coisa terrível que você não acredita que era o povo de Deus que está fazendo aquilo. Nós estamos já no finalzinho do livro e estamos assim... Só não estamos escandalizados, porque já sabemos que o nosso Deus realmente é um Deus de amor incondicional. Mas terrível. Então, a Noemi saiu daquele período de fome de lá, veio para Moabe, e Deus recompensou a Noemi pela sua fidelidade lá no meio dos incrédulos, dos inimigos dele, de povo maldito, e Deus veio com a bênção. Morreu filho, morreu marido, 1000 cairão ao meu lado, 2000 à minha direita, eu não seria atingido. Foi o que aconteceu com Noemi. Ela não foi atingida, ficou viva, voltou, ainda voltou acompanhada por uma nora fiel, que você verá o final da história amanhã, se Deus quiser. O nosso horário já completou. Mas eu creio que já ficou bem claro para vocês quem é esse Deus de Israel. É o meu Deus, é o teu Deus. O Deus de Israel é o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que faz o que não é ser. Pega o que é fraco e envergonha o forte. Se aperfeiçoa o seu poder nas nossas fraquezas. É esse o Deus de Israel. E aqui você está vendo, é bom, por isso que era bom, e agora você pode pegar agora o gancho, a partir de agora, não perder nem o Face no meio-dia e nem perder aqui o Instagram no horário das 13 horas, porque nós vamos prosseguindo em conhecer a Deus. O propósito é esse, Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você já conheceu mais um pouquinho hoje, não é? Que fidelidade de Deus. A fome veio porque Israel estava vivendo os piores tempos da sua vida, de tanta maldade, de tanta coisa terrível que estava cometendo. E aí o Senhor tem esta mulher dele, que é mulher fiel, mulher santa de Deus, que tinha um marido que certamente não era essa fidelidade toda, que tinha 2 filhos que não era essa fidelidade toda, descem para um lugar maldito. Quem é que fica salva? Quem é que cai um do lado da direita e ela não é atingida? Noemi, mulher de Deus. Deus pegou a pérola dele, não deixou morrer de fome, trouxe até Moabe, tirou aqueles 1000 de um lado, 1000 do outro, quer dizer, filho, marido, esse 1000 aí é simbólico, né? O marido, os filhos, e ela ficou viva. E agora, quem é que ela leva? Uma moabita convertida através da sua fidelidade ao Deus de Israel. Se ela não tivesse sido fiel, ela não teria essa conversa linda que está registrada para todos nós sabermos. É o que ela diz, o que Ruth diz. O teu Deus será o meu Deus. Isso é forte, queridos. Uma mulher maldita, porque o povo moabita era maldito, dizer que o Deus de Israel seria o Deus dela, é forte. Essa mulher não era uma mulher qualquer, mesmo no meio de um tempo de juízes, que não tinha nenhum achego a Deus, que estavam totalmente desviados de Deus, se encontra uma mulher que 1000 caíam ao lado dela, 10.000 à direita, e ela não foi atingida, queridos. Noemi não foi atingida e alcançou uma vida que nesta vida você vai encontrar a melhor parte da Bíblia, que é o começo da chegada do Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a parte principal que nós temos na Bíblia, que Deus está querendo nos levar cada dia a entender. A vinda do Messias começa aí. De quem? De uma mulher fiel, uma santa mulher de Deus, que agora chega num lugar maldito, 1000 caem ao lado dela, 2000 à direita dela, e ela não foi atingida, e ainda leva uma vida preciosa, convertida junto com ela, para ambas viverem momentos especiais do começo do Messias na terra. Nós veremos isso no próximo capítulo.
começo do Messias na terra, a genealogia do Messias se fazendo presente agora através de uma mulher que no meio de tanta imundícia que estava acontecendo em Israel, estava fiel a Deus, desce para um lugar maldito e abençoa a pessoa nesse lugar, vem com essa pessoa e agora vai nascer, começar uma genealogia messiânica. Glórias a Deus. Amanhã, se Deus nos permitir, no horário das 13 horas, hoje eu comecei atrasada, peço perdão, mas no horário das 13 horas nós estaremos continuando essa linda história do Messias. Ele que vai prevalecer sempre. E o foco aqui é vermos cada vez mais o Senhor apresentando o seu Filho. Na antiga aliança, tudo aponta para o Messias. E aqui em livro de Ruth, você vai começar a ver a genealogia maravilhosa do Senhor Jesus. Só me resta dizer que eu amo vocês. Sou grata a vocês que vieram para o Instagram para estar comigo nessa tarde. E eu espero que todos os dias vocês estejam no horário das 13 horas comigo, porque nós vamos conhecer mais a Deus. O foco é esse. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus abençoe os que estão no YouTube comigo, né, nesta live. A live está sendo processada juntamente com o vídeo do YouTube. Então, estamos aqui com o povo do YouTube, o povo do Instagram e dizendo para vocês, amo vocês e Deus ama muito mais. Beijo no coração.